Bom dia, pessoal. Nós vamos começar hoje com a nossa aula, certo, sobre lógica matemática. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essa aula é a turma do 9º ano e a gente vai começar um pouco falando sobre como vai ser o conteúdo dessa terceira unidade. Então, sempre eu passo, tá, gente, um pouco de lógica matemática para os alunos do 9º ano, porque esse conteúdo ele é de concurso público. Então, a maioria das escolas não passam, só que eu acho de extrema importância para vocês, né, saberem um pouco sobre esse assunto que é de concurso público, tá bom? Então, a gente vai ver só um pouco de lógica e depois a gente passa, né, para os outros conteúdos da unidade. Então, aqui nós temos a turma do 9º ano. Tá certo? E aí, primeira coisa que a gente vai ter que saber, tá, gente, é que lógica matemática é aquele, né, é aquela disciplina onde a gente vai ter que usar o raciocínio, é onde tem a linguagem matemática, tá certo? É aquela linguagem... Só um instante aqui, deixa eu só focar aqui, tá, gente? Só um instante. Deixa eu deixar bem paradinho aqui, senão vai ficar desfocando. Então, assim, lógica matemática é aquela disciplina que fala um pouco sobre a linguagem matemática. É como a gente pode se expressar na matemática, não é? Então, existem vários tipos de lógica e a gente vai estudar mais para ver aquela linguagem de como a gente pode expressar as informações matemáticas. Então, hoje é só uma introdução básica sobre esse conteúdo. Então, a gente vai começar, tá certo, estudando um pouco sobre os elementos, né, ou seja, o contexto da lógica matemática, tá certo? Então, o que que acontece? Os elementos, tá? Deixa eu só escrever aqui. Os elementos da lógica matemática. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai começar a estudar na lógica algumas afirmações. Como assim? A gente vai começar a ver que na matemática a gente não tem frases igual a português, né? Português a gente chama de orações e aqui na matemática, quando a gente tem uma informação matemática que tem sentido completo, ou seja, uma afirmação matemática, a gente chama isso de proposição, certo? Então, o que que acontece? Então, chama-se a proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que eles vão exprimir, tá certo? Em pensamento, um sentido completo. Por exemplo, se eu coloco assim, ó, Recife é a capital de Pernambuco. Então, eu estou afirmando aqui, Recife é a capital de Pernambuco, tem um sentido completo. Então, isso seria uma proposição matemática. Tá certo? Uma proposição lógica, na verdade. Então, é isso que a gente vai estudar. A gente vai ver como é que essa linguagem matemática, ela pode... a gente pode analisar essas afirmações. Então, o que que acontece? Então, essas proposições, tá, gente? É todo o conjunto de palavras ou símbolos que a gente vai ter um pensamento, um sentido completo. Se eu coloco, por exemplo, assim, olha, vamos dizer assim, existe um número x igual a 0. Isso é uma proposição, isso é uma afirmação? É uma afirmação, tá certo? Mas se eu falar assim, ó, João é o quê? Qual é o complemento? Qual é o sentido dessa afirmação? Então, para a gente analisar, tá certo, as proposições, elas precisam ter um complemento e elas precisam ter um sentido, tá bom? Então, vamos lá. Então, as proposições, tá? Proposições. Vamos ver a definição dela aqui, vou deixar tudo bem organizadinho. Então, proposições, tá? Pela definição, deixa eu abreviar aqui a definição. Então, chama-se proposições
todo conjunto tá certo? De palavras ou símbolos, né, no caso da matemática, que exprimem, tá? Um pensamento, ou pode ser uma afirmação, tá? De sentido completo. Então, essas proposições, né, essas afirmações, elas podem ser da seguinte forma. Elas podem ser o que a gente chama de proposições simples ou proposições compostas, tá? O que é que vai acontecer nessa situação? Para ser uma proposição simples, ela precisa ter apenas uma proposição, uma afirmação. Mas quando eu faço o conjunto de afirmações, essas proposições são chamadas de proposições compostas. Mas lá na frente a gente vai ver essas definições, tá? Então, o que é mais importante a gente entender é que a lógica matemática, ela faz a seguinte afirmação, tá? Ela vai utilizar dois princípios fundamentais, duas regras que não podem faltar, certo? Então, o primeiro princípio, ou axioma, que é aquilo que é realmente provado e etc., o primeiro princípio lógico, ele é chamado de princípio da não contradição. Certo? E esse princípio, ele diz o seguinte: ele diz que uma proporção, ou seja, essas afirmações matemáticas ou lógicas, elas não podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. Esse primeiro princípio aqui, olha, ele diz que todas as proporções, elas não podem, tá? Então, não pode, eu tô parafraseando, tá? Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Certo? Então, por que isso, professora? Eu não posso dizer assim, olha, 1 mais 1 é igual a 2. Isso ou é verdadeiro ou é falso, tá certo? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não existe isso, essa incerteza. Tem que ser algo exato. Então, o princípio da não contradição diz que uma coisa ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, certo? O segundo princípio, onde a lógica, né, ela se fixa, que esses princípios vêm lá de Aristóteles, né, desde o início, né, da lógica matemática. Para vocês terem ideia, o pessoal diz que a lógica ela já vem desde Platão e etc. Porém, foi Aristóteles, né, que começou a mudar essa lógica para o que a gente vê hoje. Então, essa lógica matemática, né, que a gente vê que cai em concurso público, etc., realmente seus princípios foram em Aristóteles. Ele é conhecido como o pai da lógica, né? Então, na verdade, ele tem 3 princípios, porém, a gente se ancora, né, nesses 2 que são os principais. Então, existe o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Do terceiro excluído, tá? E o que é esse princípio do terceiro excluído ele diz? Ele diz que toda proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Parece com o de cima, né, que é o princípio da não contradição. Só que tem uma coisa. Quando a gente fala de proposição de lógica matemática, a gente vai dizer se uma coisa ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, no de cima, ele diz que ela ou é verdadeira ou ela é falsa. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Já esse princípio do terceiro excluído,
ele diz o seguinte, que realmente uma coisa ela é ou verdadeira ou é falsa. Ou seja, né? Nunca vai existir, tá certo? Um terceiro caso, ou seja, mais ou menos, ou parecido, ou próximo de alguma coisa, tá certo? Ou talvez, não existe. Ou uma coisa, tá certo? Ela é V ou ela é F. Nunca pode ser um mais ou menos, certo? Então, os únicos valores lógicos que a gente vai usar, ou é o V, que significa verdade, ou é o F, que é falsidade. Nunca uma terceira opção, tá? Então, o princípio do terceiro excluído, ele diz o seguinte, toda proporção ela é verdadeira ou ela é falsa, e verifica-se sempre um destes casos, e nunca um terceiro, certo? Então, só existem os dois valores lógicos, certo? Que é V ou F. Nunca uma terceira opção. Certo? Então, esses dois princípios, eles são a base, tá certo, da matemática. Então, sempre que a gente for falar de lógica matemática, a gente vai estar dizendo se uma coisa ela é verdadeira ou ela é falsa. E para isso, né, a gente precisa entender esses dois princípios. Não contradição é porque só é verdadeiro ou falso. Nunca uma terceira coisa, né? Nunca uma terceira coisa e não pode ser ao mesmo tempo, né? Então, esses dois princípios, eles são os principais da lógica matemática, tá? Então, vamos lá. Os valores lógicos, a gente já sabe, né? Que eu já tô falando dele há muito tempo, que é o V e o F. Então, a gente vai só fazer a definição deles. Essa disciplina de lógica matemática, vocês vão escrever um pouquinho, porque ela é bem extensa, tá? Mas, ela é super tranquila, ela é bem fácil, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa lógica matemática. Então, os valores lógicos... É porque eu vou escrevendo e sai o foco, mas dá pra ver. Então, os valores lógicos, tá, gente? Então, pela definição, nós dizemos que o valor lógico de uma proposição é verdadeiro, ou seja, o V, se a proposição for verdadeira. E o valor lógico é falsidade, ou seja, o F, né? Se a proposição ela é falsa. Assim, esse princípio da não contradição e do terceiro excluído, ele assegura que toda proposição tem um e somente um dos valores. Ou ela é V, ou ela é F, tá certo? Então, vamos lá. Pela definição... Tá certo? Nós vamos dizer que os valores lógicos deixa eu só ver se eu consigo focar aqui. Dizemos que os valores lógicos, tá? De uma proposição é verdadeiro, tá? Ou é verdade, que é o Vzinho, certo? Se a proposição for verdadeira, e o valor lógico é a falsidade se a proposição é falsa, certo? Então, aqueles princípios, eles vão assegurar essas informações, tá certo? Ou a proposição ela é V, ou ela é F, tá certo? E aí, a gente vai ver agora um pouco sobre proposição simples e proposição composta, e aí a gente já encerra por hoje, tá?
Hoje vai ser só essa introduçãozinha básica, para a gente entender um pouco do que seria lógica matemática, que são essas afirmações, essas proposições, onde a gente vai decidir o valor lógico dela. Na próxima aula, nós vamos ver os conectivos, tá bom? Ai, meu Deus, olha a Clarinha aqui. Clarinha! Deixa eu mandar aqui pra Clarinha. Ai, que saudade da turma de vocês. Ô, Jesus. Então, vamos lá. Então, as proposições, tá? Eu vou até colocar ela bem simplesinho aqui para vocês entenderem. As proposições, elas podem ser simples. Ai, Clarinha, também tô com saudade. Mas vai passar, se Deus quiser. Vai passar logo. Sim, eu creio, meu Deus. Eu creio que ainda volte. Vamos lá. Então, as proposições, elas podem ser... Bom dia, Clarinha, bom dia. Eu esqueci de dar bom dia também, mulher. Eu tô hoje só pra dar aula, então hoje vai ser o dia todinho aqui. Vamos lá. Então, proposições simples são aquelas, tá certo? Que a gente pode chamar elas de atômicas também, né? Porque essa uma é algo muito pequeno. Então, chama proposição simples aquelas que não contêm nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Então, tá certo? Essas daqui, olha, são as proposições. É uma única proposição. Certo? E as proposições compostas, tá certo? Ela é o conjunto de proposições. Então, eu tenho mais de uma afirmação, tá? Então, vamos lá, vamos usar os exemplos. Aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, eu posso representar certas proposições sempre com letra minúscula, quando ela é simples, com letra maiúscula, quando ela é composta, dizendo quem são as integrantes. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 4, tá? Isso aqui tem um sentido completo. Porque eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, tem uma conclusão, que é o 4, tá? Já aqui, tá certo? Nas proposições compostas, eu posso falar a seguinte afirmação, né? Eu coloco aqui Pzão, que eu vou ter P e Q, que eu vou ter duas proposições, ó, P e Q. E aí, eu vou ter conectivos, que vai ser o que a gente vai ver na próxima aula. Que é o seguinte, por exemplo, você tem assim, ó, o cosseno de 0 é igual a 1 e π é igual a 2, certo? Quem é o cosseno de 1? É a proposição P. Ele está afirmando uma coisa. Esse I está ligando a uma segunda proposição, ó, que é π igual a 2. E não precisa isso estar correto. Na lógica matemática, a gente está observando se a linguagem matemática está escrita correta, tá certo? E a partir disso, a gente coloca se é V ou é F. Mas a gente pode colocar qualquer afirmação. Isso não impede nada não, tá certo? Então, o que é que acontece? Então, essas aqui são as nossas proposições. Quando a gente tem uma afirmação só, ela é chamada de proposição simples, a gente representa por letra minúscula. E quando a gente tem proposições compostas, a gente tem um conjunto dessas proposições, certo? Lembre-se que essas proposições, elas vão estar ligadas pelos conectivos, que aí a gente vai ver na próxima aula, porque a gente também vai ver tabela verdade, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Boa aula, bom dia para vocês. Até a próxima.